Salve, salve, rapaziada, só de boa que quem fala é o Rômulo e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E tropa, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o caminho que eu utilizo pra upar meus personagens do level 131 até o level 270. E não, rapaziada, isso não significa que esse é o único jeito de upar dentro do Rose, mas é o caminho que eu considero um dos mais tranquilos e eficientes pra quem quer chegar no level máximo do jogo. Então se você tá perdido sem saber pra onde ir depois do level 131, fica até o final porque eu vou mostrar mapa por mapa, explicar onde eu fico, porque eu escolho aquele spot e quando vale a pena trocar de mapa. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar e bora pro vídeo. Então, rapaziada, assim que a gente chega aqui no level 131, nosso primeiro destino vai ser Cheetah, rapaziada, em Eldeon. E por que começar no level 131, tropa? Porque aqui no servidor, rapaziada, a gente já recebe um boost inicial que praticamente leva o personagem até esse level sozinho. Então, rapaziada, a verdadeira guerra, a verdadeira batalha que a gente vai travar, tropa, é depois desse level. E rapaziada, o primeiro spot que eu recomendo são os Pincers. Eles possuem, rapaziada, uma quantidade muito boa de monstros, o respawn é tranquilo e a expert que ganha nesse level é excelente. Então, tropa, não tem segredo. Chegou no level 131, vai direto pros Pincers e já começa já o seu up intenso. Rapaziada, eu costumo ficar aqui aproximadamente até o level 150. Assim que os bichinhos começarem a ficar azul, branco, já tá mais do que na hora de você trocar de spot, tropa. Então fica atento a isso. E bom, rapaziada, como vocês já podem ver, eu já configurei aqui, né, o Pilot, já deixei tudo certinho. Coloquei aqui, como da outra vez, eu fui de uma outra forma, né, no outro vídeo eu fui de uma outra forma. E vocês não puderam ver como realmente eu upo, né, quando não tem muitas coisas, muitos recursos para conseguir evoluir de uma forma mais fácil. A gente vai criando aqui várias gambiarras, né. Então, como não tem o coletor aqui, você pode ver que algumas coisas sobraram no chão ali, mas eu coloquei dois bonecos para mandarem skills e também pegarem os itens no chão. Então não esqueçam de colocar, né? Porque cai bastante item bom nesse spot aqui, itens que talvez te ajudem um pouco mais para frente e que não é bom desperdiçar, né? Eu, como falei, rapaziada, da outra vez, eu pego tudo que tá no chão, eu não deixo nada. Já vou vir aqui pegar esses que estão em volta aqui, mas eu pego tudo. Tipo, eu não fico escolhendo item, porque o jogo, tudo que você pega no chão é craftável. Então, pode ser que não sirva para te ajudar com uma coisa muito grande, tipo o item mais forte do jogo ou a arma mais forte do jogo, gemas e tal, mas tem coisa que, sei lá, às vezes uma asa para level baixo ou uma máscara para level baixo e por aí vai. Tem alguns itens que são de level baixo que às vezes você precisa desses itens que estão caindo aqui para você conseguir fazer ou craftar. Então é bom tá pegando tudo, vai separando lá, deixa separadinho no baú, pega tudo e vai juntando de pouco em pouco, tá ligado? Vai juntando de pouco em pouco. Quando você começar a usar o seu artesão ali, aí, pô, vou fazer isso aqui. Aí você vê se você tem, né? Porque você já vai ter pegado uma boa quantidade de coisas até o level 270. Porque até o level 270, rapaziada, você vai passar num monte de spot. E querendo ou não, vários spots diferentes, que dropam itens diferentes de cada mapa. Então, se você for pra ouro, vai dropar itens do level 200 mais, tá ligado? Se você tiver aqui em Elden mesmo, você vai dropar itens do level 130 a 200. E por aí vai, tá ligado? Então sempre fica atento nisso. Pega sempre os itens no chão. Como eu falei no outro vídeo lá, que eu errei, né? Mas nesse vídeo aqui eu acertei. Antes de você vir pra cada spot aqui, você compra o item chamado Storage, pra você ter já um baú ali no seu inventário. Então você abre esse scroll, vai aparecer a sua galeria de baús, né? E você encher o personagem, você pega e joga lá. E toda vez que você for trocar de spot, como eu falei da outra vez, vocês já pegam e meio que já guardam tudo que você pegou no spot anterior, né, no caso, para justamente não chegar lá e ter o problema de estar cheio, do inventário encher e você ter que fazer isso na correria e acabar
se embolando, já pega todos os itens no chão sozinho, sem precisar se embolar, né? Vou estar reforçando aqui as outras dicas, né, que eu dei nos vídeos anteriores, que foi de, se você tem condição, monte um cleric, mano. Monte um cleric, compre buffs de PT, compre alguns itens de int. Não aconselho vocês a comprarem o equipamento, no caso, roupa, né, do personagem, mas comprar ali sua arma, comprar ali o escudo do cleric, que dá mais int, comprar uma asa da hora, máscara também. Eu aconselho demais você já deixar ele montadinho, bonitinho, para pelo menos ele chegar bem até o level 270. Eu fui no no foda-se até esse level, até o level 270 com a minha primeira leva de bonecos. Sofri muito, mas dessa vez eu consegui colocar aqui, que é esse cleric escrito ali, supporting. Consegui deixar ele bem legalzinho e ele tá tipo dando um suportezinho aqui para esse time. Mas mesmo se não tivesse ele aqui, se você configurasse direitinho o seu cleric normal, o que você tá começando, você conseguiria upar de boa até o 270. A única coisa que ele tá reforçando aqui é mais com a fogueira, tá ligado, rapaziada? Que a fogueira dá uma cura a mais. Ou seja, seu boneco vai curar mais rápido. Então, se os bichos começarem a tirar muito dano, você vai conseguir suprir isso muito rápido. Tô vendo que tem uns mobs em volta ali, que os daqui acabou. Eu vou tentar passar essa PT, rapaziada, pro lado de lá, tá ligado? Pra conseguir pegar os outros mobs ali. Então eu vou andar pra frente aqui, ó. Esse aqui também é um cleric que eu vou deixar no level 240, ou seja, os outros vão pro 270, mas ele vai ficar entre 240 e 250 ali. Vou deixar ele lá, porque eu tô tentando estruturar minha conta para quando eu estiver chegado num level difícil ali, né? Quando eu for para outras contas e chegar num level difícil, eu ter ali vários clerics ali, né? Entre esses níveis para conseguir só dar PT neles e ir upando, tá ligado? Aí, por exemplo, eu tendo um cleric do 240, eu dou PT para level 230 e 250. Cheguei ali no 230 com os meus bonecos. Pego ali o level 230, dou PT pro cleric 240 e esse cleric 240 ele vai carregar minha PT até o level 250. Aí eu faço um outro cleric 260, que aí ele pega level 250 e 270, tá ligado? E vou fazendo isso. Isso é bom porque vai te dar um adianto grande pra caramba quando você for upar. Porque até o level, vamos supor que até o level 200 ali, você consegue upar tranquilo sem ter muito dano. Mas quando você chega nesse level 220, 230, começa a vir monstros muito fortes. Então você precisa ter uma base ali, né? E querendo ou não, o jogo ele não que te obriga, mas tem uns sets de online pontos que é muito bom pra você começar a ter um cleric ou um artesão forte ali no jogo, vamos assim dizer. Até mesmo outras classes. Mas se for classe de PVP, eu aconselho pegar o próprio item que o jogo dá para craftar, no caso. Você vai lá, farmar, vai craftar, que são melhores do que os de online pontos. Não que os de online pontos sejam ruins, mas PVP ele é muito competitivo, então é melhor você ter os melhores itens. Agora, em relação a outros bonecos, como cleric, artesão, até mesmo os BGs, os itens de online pontos, eles já ajudam muito. Como vocês sabem, você pegar online pontos, você upou por 270, você pega 100. A primeira leva eu não consegui pegar nada, porque, tipo assim, eu cheguei no 270 e eram contas antigas minhas. Então elas não estavam no sistema que hoje tem, que você ganha um baú assim que você busta no level 131, você ganha um baú e você consegue ir evoluindo ali aos poucos. Pra vocês verem, rapaziada, ó, eu tô aqui, ó, indo pra lá e pra cá só com priest. Ele tá curando bem aqui os bonecos. Não tô nem precisando muito da cura, do suporte ali, pra conseguir upar, né? Olha lá, ele já estanca. Pra vocês verem que dá sim pra você upar sem algum outro ali ajudando, né? Eu acho que esse daqui só vai ajudar um pouquinho mais pra frente. Mas já deixo aqui pra dar salvada, caso precise, né? Bora lá no canto agora, pegar os hooks, que é o que tem. Nessa parte aqui eu aconselho fazer isso, porque aqui é um spot bom, rapaziada. Mas os bichos demoram um pouquinho a nascer. Se você reparar, demoram um pouquinho a nascer. Então vai dando uma mexida. Mas quando chegar no próximo spot, aí eu aconselho você ficar parado. Porque os bichos não somem tão rápido, não. Não somem tão rápido, não. Não demoram tanto pra aparecer, né? Eles aparecem bem rápido. E um outro conselho que eu dou pra vocês também nesses spots,
Eu tô deixando todo mundo junto aqui, né? Eu botei todo mundo pra seguir o Priest e tô só correndo com ele. Mas se você não quer ficar correndo pra lá e pra cá e quer, tipo, quero deixar tranquilo aqui, sem olhar, o que que você faz? O que aconselho você fazer? Você vai pegar ali, vai deixar seu boneco mais ou menos nessa parte aqui, né? Vai deixar mais ou menos nessa parte aqui, eu aconselho. E vai em cada boneco, vai parar de seguir e vai deixar eles, né? Em cada ponto estratégico. Por exemplo, a fogueira, você vê que ela tem um range, tá vendo? Essa bolinha em volta dela. Você vai pegar em cada ponta, vai deixar um boneco. Vai botar um aqui, vamos botar um aqui, vamos botar um aqui, vamos botar um aqui, um aqui, um aqui. Dependendo da quantidade, né? Mas tenta distribuir bem. Por exemplo, você tem 3, bota um aqui, um aqui, um aqui. Você tem 4, bota um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Tem 5, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Sei lá, faz tipo um pentagrama, tá ligado? Então vai sempre distribuindo. Eu creio que menos de 3 vocês não vão ter, porque se vocês viram o vídeo anterior, vocês estão ligados que vocês precisam, pra começar bem, né? Vocês precisam ter ali um mínimo dos personagens, porque se vocês começarem com as classes importantes faltando, vai chegar lá na frente e vocês vão travar, vocês não vão saber o que fazer. Eu creio que upar sozinho até o level 270 você não consegue. Assim, não me vejo conseguindo, a não ser que eu bote muito RC e consiga deixar o boneco que eu estou upando bem forte e com muita defesa. E mesmo assim, acho que é difícil, rapaziada. Acho que é difícil, porque pro 270 você upa em Karkia. E Karkia, rapaziada, é o mapa endgame do jogo. Dá muito dano de mob lá. Muito, 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 muito. Então pra tu conseguir chegar no 270 em Karkia, você vai sofrer, hein? E vai sofrer bem sofrido. Então você tem que ter uma PT ali, você tem que ter no mínimo, igual eu falei pra vocês já, um Cleric e um Art. O Art você vai precisar mais pra frente, então você tem que ter ele, é obrigatório. O Cleric nem se fala. Se o Art é obrigatório, o Cleric indispensável. É indispensável. Então você precisa ter o Cleric. Aí vem a terceira classe principal, que são os BGs, que você precisa pra farmar. Ele dropa coisas melhores, vende coisas mais caras, compra itens mais baratos, então é uma classe muito boa para você farmar, é a classe essencial, vamos assim dizer, para farmar. Aí depois dos BGs vem as classes de PVP. Aí você pode escolher uma só, você não precisa escolher 10, tá ligado? De início assim você escolhe uma só. Você não vai tentar upar, sei lá, um Kina, um Raider, um Mage, um Champ, tudo de uma vez, tá ligado? Upa um de cada vez. Igual eu tô fazendo aqui, por exemplo. O Indra aqui é um Champ. O resto aqui, velho, é BG e Cleric. Cleric porque precisa da cura. Ajuda muito mais pra frente. Pra upar em certos lugares que é mais difícil. O Champ é porque eu quero ele de PVP mais pra frente. Então eu já upei um Raider, upei um Mage e agora eu tô upando o Champ. E mais pra frente eu vou colocar um Kina aqui. É um Kina que eu deixei level 210 e ele vai vir junto com a PT aqui quando eu chegar no 210. Porque dois aqui vão sair, né, rapaziada? O Priest vai sair no 240 e o nosso Zu aqui, ó, ele vai sair no level 210. Porque eu fiz uma cagada lá, upei o boneco do 210 até o... Bota a cagada, tropa. Bota a cagada. Eu esqueci de dar no Expert no boneco. O boneco saiu do 210 pro 220. Aí escaralhou, velho. Porque eu consigo ir, por exemplo, no mapa de ruins e farmar lá, com level 220. Mas lá no farm onde eu tinha falado pra vocês, que é o level 210, em Prison, eu não consigo mais farmar com ele. Porque os bichos lá ficou azul e branco. Então, quando os bichos ficam azul e branco, pra vocês que não sabem, o bicho para de farmar, velho. Para de dropar item, tá ligado? Eles param de dropar esses itens que caem no chão aí, ó. Então, fica inviável de farm. Então, agora eu fiz outro pra colocar lá, no lugar, né? Mas depois eu vou ter que fazer outro, porque o ideal lá é ter 6. Eu coloquei 5 lá, um vacilou, aí esse vai ser o quinto agora. E aí eu vou ter que fazer outro depois pra ficar com pelo menos 6. Eu aconselho, né, 6, sempre quando você for farmar, pelo menos 6 BG. Mas pra você que tá começando, calma, tá ligado? Bota uns 2 ou 3 aí e tá tranquilo. Então é aquilo que eu tava falando. Você vai começar o jogo, você tem que ter noção de que você vai começar com um Cleric, um Art. Você vai precisar dos BGs também. E aí você escolhe quantos você quer colocar. Depende muito da sua máquina. Tem máquina que vai aguentar ficar com 4 contas. Tem máquina que vai aguentar ficar com, sei lá, 5 contas. Tem máquina que vai aguentar ficar com 10 contas. Eu já coloquei até 15 contas nessa aqui, muito tempo atrás. Hoje em dia, se eu for colocar 15 contas, ela explode, tá ligado? Mas eu já cheguei a ficar com 15 contas nessa máquina. No caso, essa máquina é o computador, né, rapaziada? Mas eu aconselho aí que pelo menos você consiga colocar umas 4 ou 5. E aí você pega e coloca ali... Eu aconselharia, sim, uma comp boa pra você, rapaziada, começar o jogo. Um Art
um Cleric, 2 BGs e aí uma classe de PVP que você gosta. Um Raider, um Champ ou as outras classes, né, em si, Knight e tal. E aí você começa bem o jogo. Tipo assim, vai sofrer um pouquinho lá na frente, porque como eu falei, o BG literalmente é a classe de farm do jogo. É uma classe muito top para farmar e muito forte, porque tem muitas vantagens. Então, para você conseguir farmar bem com ele, você tem que ter pelo menos 4, vamos assim dizer, é uma média boa. Então você vai ter que depois upar outro. Então, aí o que você faz? Você pega, faz a mesma comp, só que aí da próxima você coloca uma outra classe que você gosta no lugar. E tira o art, ou seja, no lugar do art consegue colocar mais um BG. Então como eu tô upando agora, eu já tenho um art lá no level máximo, eu botei o BG no lugar, então eu consegui upar mais BGs, né? E por aí vai, tropa, por aí vai. Vocês vão farmando de boinha, upando de boinha. Quando vocês verem, vocês estão com 6 BGs lá no 270, 6 BGs em outro level, sei lá, 210, 6 BGs no 200 ou 180, 170. Eu aconselho vocês sempre estar procurando spot de farm que vocês usem praticamente uma PT completa para farmar e não você farmar tipo de 1 em 1, tipo, porque tem spots que você vai farmar assim, você vai ter que ir com um boneco e ficar matando os bichos. Porque os bichos não estão juntos, eles estão muito separados. E querendo ou não, isso deixa muito massivo o jogo. Vai ter coisas que você vai ter que fazer assim, que não tem jeito. Por exemplo, o set do 225 ali, o primeiro set, quando você for farmar, você vai ver que você vai ter que farmar sozinho, com um personagem, né, no caso. Então não precisa ser tudo massivo, porque já vai ter coisas que vai ser massiva. Então sempre esteja buscando ali spots de farm em PT, que aí você só deixa lá parado, coloca ali o Opilot ali que eu já ensinei como que você já tá ligado, meu cria. E é só ser feliz, tá ligado? Farmar à vontade. Pô, se mexendo aqui até que tá rapidinho, mano. Tá rapidinho, tá tranquilinho, tá muito de boa. Isso aqui pra vocês deve ser repetitivo, né, tropa? Porque vocês já viram no outro vídeo upando aqui. Então até o 210 vocês já sabem mais ou menos como que é o processo. Onde passa, onde não passa. Rapaziada, apertando Alt GR, aparece o nome dos itens no chão. Então ali, tá vendo, ó? Garnet 3, velho. Eu vou até vir pegar aqui, ó, que eu quase deixei pra trás, tá ligado? Gema 3, tropa, nunca dispense, velho. Nunca dispense. Aqui provavelmente vai cair nos King, tá ligado? Acabei de matar um King aqui, ó. Aqui, ó. King Hook, King Hook, King Hook. Ó, tem 3, olha lá, ó. Gema 3 aqui, ó. Esmeralda 3. Esses Soul Tungstênio aqui você pega também, que é pra... Acho que é pra fazer arma, fazer alguma coisa desse tipo, mano. É porque eu ainda não sei todo o processo do jogo, mas serve pra fazer essas coisas. Olha lá, ó, Ametista 3 também, ó. Garnet 3, mais uma Garnet 3. Vai usar muito pra Raider, se você tem Raider. Já quase leva 150. Aqui ainda tá laranjinha, né? Então vamos aproveitando, velho. Aí já aproveita a dica, ó. Quando você vier upar pra cá, vocês ficam mais pro lado dos Hulk aqui, ó. Porque se você matar esses King aqui, vai dropar Gema 3. E isso é bom demais. Deixa eu até ver aqui, ó. Monster Drop. Se você clicar com o botão, você pressionar Ctrl e clicar com o botão direito do mouse, rapaziada, ele vai aparecer essa tabelinha. Aí aqui embaixo vai ter o que o mapa dropa, ou seja, qualquer monstro do mapa inteiro aqui. Pinsir, Hooker, vai dropar as coisas que estão aqui no mapa drop. E tem o Monster Drop, que só o monstro dropa, né? Cada monstro aqui tem o seu drop. Todos os Pinsir vão ter o drop igual ao do Monster Drop. Aí já os Hook, que os King Hook vai estar diferente. Os Hook vão estar diferente dos King Hook, porque cada monstro ali, dependendo do seu level, tem o seu drop. Então vamos ver aqui o monstro aqui, ó. Ó, aqui só tem gema 1. Então eu não sei, mano. Eu acho que esse drop de gema 3 é drop surpresa, no caso, então, dos boys. Deixa eu ver aqui. É, realmente. Porque nesse jogo também tem isso, né, rapaziada? Não tem drop que não aparece. Então tem alguns drops que é surpresa, no caso. Pode sim dropar ou não. Ó, Ametista 3. Vou pegar aqui.
Deixar aqui, ó. Aí, turcose 3. Por isso que é bom sempre tá utilizando esse comandinho aqui, rapaziada, do Alt GR. Porque, pô, às vezes cai uns itens no chão aqui que você não percebe, velho. Você perdeu um item bom. E geralmente no jogo aqui, pra upar uma gema, é compensável você começar lá da gema 3, então... Zap Bowgun. Eu vou dar uma olhada nisso. Ó, você já tá vendo que a galera aqui, rapaziada, tá começando a ficar verdinha, ó. Já tá quase no azul. 150. Ainda não ficou azul. Então, eu já poderia ir pra outro spot, mas vou dar uma ficada por aqui mesmo. Até começar a ficar azul. Quando ficar azul, eu troco. Matar aqui os King, né? Pegar mais uma geminha 3, porque a gente não pode dispensar, né? Ó, 2 Garnet 3, velho. Olha o bichinho tudo junto. Que delícia. Pra dar uma porrada, só upar rápido. Ó. No início aqui é facinho, né? Facinho. Você upa rápido. Os bichos morrem fácil. Nossa, parece que vai ser assim o caminho inteiro, mano. Como eu já falei no vídeo anterior, tropa. Pra você que tá começando, lá vai mais uma dica boa aqui, ó. Para um tempo aqui. Eu pararia um tempo aqui. Farmaria essa gema 3, eu deixaria aqui os bichinhos aqui matando esses Hulka King. Farmaria um pouquinho de gema 3, porque lá na frente vai te dar um salve isso. Vai te dar, velho. Porque quando você estiver chegando a um certo número, você vai precisar botar uma gema no lugar, velho. Pra conseguir dar um sustenzinho, no caso. Dar uma tancada, melhorar um pouco o dano. Então é bom já ter pegado uma geminha já, pra dar uma ajuda. Vou matar o Pincer Queen aqui. Vamos ver o que esses Pincer dropa, mano. Monster drop. Gema e Rubi. Pô, se dropar Rubi 3 é bom pra caramba, porque geralmente você usa Rubi nos BGs, né? E como eu tô com muitos, quanto mais Rubi, melhor. Red Crystal, não dropou não. Esse aqui é normal. Ó, aí os Pincer dropa ainda a gema aqui, mas você vê que tem menos coisa, né? Do que os King. Ó, Pérola 3. O bom é que vocês estão vendo na prática, né, rapaziada? Como eu tô upando. Vou pra um lugar, vou pro outro. Pego os itens um em cada canto ali. Volto. Assim até mais rápido que se deixar parado. Mas como eu falei, se você quiser deixar parado, bota um em cada canto aqui da fogueirinha que dá certo. Cara, parece até que vai ser fácil assim o caminho inteiro. Os bichinhos parecendo um monte. Quando vocês chegarem em Gab, aí começa, velho. Vai ter muito bicho lá em volta de Gab. Mas é tristeza, hein, rapaziada. Porque o bicho que vocês vão querer lá em Gab é o Amute. Acho que é o nome é esse, né? Amute. Aí vai ter que lurar o Amute, velho. E quando ele morrer, quebra. Aí quebra as pernas. Mas se você deu a sorte já de upar um Raider primeiro, tá na segunda vez pra ir, seja esperto, velho. Pega o seu Raider, tira a arma dele. Ele já vai estar forte o suficiente pra tancar a Gab. Você leva lá na Amute e deixa o Amute lurando. E já era. Porque quando você tá em Gab, você já pega a mina do BG. Então é só deixar o Raider lurando. Ele não vai morrer, ele vai ficar vivo lá. Eu aconselho, se você tiver uma graninha ou, sei lá, tiver aí com uns dropzinhos, ver se você consegue criar umas paradas de velocidade de ataque. É muito bom. Cara, quanto mais velocidade, melhor pra lurar, rapaziada. Quanto mais velocidade, melhor pra lurar. Então, um Raider batendo rápido, você vai ver monstro saindo do chão, tropa. Os bichos vai sair do chão, que nem vocês sabem, né? Do chifrinho lá. Vai sair que nem doido. Aí é só ser feliz, velho. Tacou as minas no chão é felicidade. Que elas vão fazer todo o trabalho. Aí você já taca a mina no chão, taca as fogueiras. Eu vou colocar o suportezinho aqui junto pra ter mais fogueira ainda. Eu já vi as cores dos bichos, né? Ó, os Pincer, rapaziada, você já vê que já começou a ficar azul, ó. Os Hulk aqui ainda... Vou matar esses King aqui, rapaziada. Aí a gente já vai pra próxima, tá ligado? Bom, rapaziada, chegando aqui no level 153, passamos até além da conta, que era até o 150, mas tropa, o vídeo tá ficando longo demais, então vou estar encerrando ele por aqui. Mas antes de encerrar, eu vou estar pedindo uma coisa pra vocês, tropa. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda a dar engajamento aqui pro canal e também dá engajamento pra esse joguinho que a gente tanto ama. Então se você já se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou, muito obrigado e valeu, falou, até mais.